Galera, Léo Fultra do podcast O Corretor chegando para mais um episódio e hoje o bate-papo vai ser com o Dr. Rubens, cardiologista, experiente médico aqui da cidade de Curitiba, e a gente vai trocar uma ideia com vocês sobre toda a importância da gente se prevenir, da gente ter bons hábitos, né, Dr. Rubens? Isso aí. A gente conversar. Então, Dr. Rubens, seja bem-vindo ao podcast O Corretor. É um prazer estar recebendo o doutor aqui com a gente, para a gente bater o papo aí por uma hora com o pessoal que nos assiste sobre a importância do seguro de vida com um cuidado médico, né? Por que o seguro às vezes fica mais caro, por que ele fica mais barato? A gente vai tentar contar para quem nos assiste um pouquinho, né, doutor? Com certeza. Obrigado pelo convite, né? É sempre muito bom estar assim, divulgando um pouquinho de um conhecimento médico para as pessoas até se prevenirem, né? É aquela história, seguro de vida a gente quer, mas não quer usar, né? Exatamente. Obrigado. E doutor, me conta um pouquinho quem é o Dr. Rubens na cidade de Curitiba, onde que o doutor atua, como que é a sua formação, conta para o pessoal que está nos assistindo aí. Obrigado. Meu nome é Rubens Dário, eu sou cardiologista clínico, né? E eu tenho uma área de atuação que é a área de hemodinâmica. A área de hemodinâmica a gente chama também hoje de cardiologia intervencionista, que é o profissional que faz cateterismo, angioplastia, principalmente atendimentos do infarto agudo do miocárdio, que é uma doença muito prevalente, né, e que tem uma mortalidade muito grande no mundo atual. Eu atuo no meu consultório, que é o Instituto Cardio do Paraná, e em alguns hospitais como Santa Cruz, Cruz Vermelha, São Vicente e os Vitas. Ah, legal. Correria. Então, ó, viram só que o currículo do nosso convidado hoje é grande, né? Doutor, vamos lá, vamos falar sobre a importância, né, A gente está no Novembro Azul, então Certo. são diversas as vertentes, e que nem a gente falou no nosso outro programa também dedicado ao Novembro Azul, que o homem é um ser que não se cuida, né? Ele normalmente aparece no médico quando tá com algum problema, né? Ele não vai lá fazer o check-up normal. São raros os casos, né, doutor? Com certeza. Eu brinco sempre que o homem não é displicente, ele é medroso. Normalmente no hospital o que dá problema é o homem, né? Então, morre de medo de agulha, morre de medo disso. As mulheres são mais tolerantes, principalmente porque tiveram parto, sabe o tanto que a dor é, né? Sim. Mas o Novembro Azul, assim como o Outubro Rosa, é uma chamada muito legal para você pensar o seguinte. O câncer acontece e provavelmente vai acontecer para todo mundo. E alguns são mais comuns em algumas faixas etárias e no sexo, né? Por exemplo, a gente previne câncer de mama na mulher, mas a gente não pode esquecer que o homem também pode ter. Sim. É raro, mas ele pode ter. Então, assim, o câncer de próstata e o câncer de colo, o câncer de intestino são os dois mais comuns no homem. Então, o fato de você ir fazer a prevenção disso é um negócio que chama para quê? Não adianta você fazer um diagnóstico de estágio de doenças que estão muito avançadas. Você tem uma chance pequena de sucesso. Sim. Então, essa ideia, esse preconceito de Novembro Azul, nem sempre o toque é necessário. Às vezes o toque da próstata ele é necessário de acordo com a faixa etária, ele é acima de 45, 50 anos. Mas você dosar o seu PSA, você ir ao urologista, é uma saúde que você tem que cuidar. Porque você perder a vida ou perder qualidade de vida por displicência é muito ruim. É a mesma coisa que você atravessar o sinal fechado, aí o seu seguro vai ser mais caro. Exatamente. E é importante a gente trazer esse tipo de assunto, porque assim, como o doutor bem disse, o homem realmente ele é medroso. Eu acho que faz parte da natureza. Vamos falar assim, todo homem que a gente conhece fala, pô, mas se foi ver... Eu me deparei muito isso quando, há alguns anos atrás, a gente teve uma fatalidade de perder aí para mim, um conhecido, amigo dos meus amigos, numa partida de futebol. Né? Um rapaz super jovem, que aconteceu ali e foi uma situação que movimentou o grupo. Eu sempre tratei e sempre cuidei do coração, porque quando mais jovem descobri uma cardiopatia, que até já conversei com o doutor, que hoje em dia já nem é mais considerada cardiopatia nos padrões, né? Certo. Mas sempre tive essa atenção, sempre tive esse cuidado, né? E é importante a gente acompanhar isso, né? Que nem eu falei ontem com o doutor Marcos no outro programa, cuidar do nosso corpo é que nem cuidar da nossa Ferrari, né? Claro. A gente está cuidando da nossa vida. Então são coisas que influenciam desde um seguro, quando você vai fazer a declaração pessoal de saúde, que é a famosa DPS, provavelmente o doutor já deve ter feito algum laudo para alguém que queria fazer seguro, que a seguradora está exigindo um teste de esforço, um teste de esteira, né? Onde era necessário que ele tivesse aquele cuidado, porque ele estava com uma obesidade, com uma pré-diabetes, né? E eu acho que a palavra que não pode fugir para quem nos assiste aqui no YouTube nesse momento é
prevenção é melhor do que tratamento lá na frente, né? Não tenha dúvida. E eu sempre falo assim, tem doenças que a gente descobre ou em medidas de saúde, por exemplo, hipertensão arterial, que é um fator de risco importante para a doença cardiovascular e é extremamente prevalente. Começa aqui, acima de 65 anos, metade da população vai ser hipertensa e 99% não sente absolutamente nada. Então você vai descobrir como? Medindo a pressão arterial. Então o fato de você não medir é uma negligência. Diabetes, você só vai saber vendo a glicemia no seu exame de sangue. E o que acontece? O risco cardiovascular da gente ele vai aumentando assim. Se eu tenho colesterol elevado, se eu tenho colesterol bom baixo, se eu sou hipertenso, se eu sou diabético, se eu fumo, o meu risco é muito maior. Esses são os principais fatores de risco que a gente consegue mensurar. Então, assim, envelhecer é um risco para todo mundo. Todo mundo vai envelhecer. É o que eu brinco. Eu não vou procurar catapora num senhor de 70 anos. Catapora eu procuro numa criança de 10. Mas a doença arterial, num paciente de 70, ela é mais comum. Então, assim, cuidar para que nós não tenhamos essa doença são muito importantes. Aí vem o que você falou. O que seria prevenção? Atividade física, claro. Atividade física é importante, reduz peso, consome açúcar, dá um bem-estar, melhora o aparelho cardiovascular. Você não fumar, óbvio, isso aí não tem como, né? É o que eu falo, eu não posso reduzir a sua idade, mas você pode parar de fumar. Sim. Né? Você ter uma dieta adequada no mundo de hoje, e quando eu falo em dieta adequada, né, Léo, eu falo assim, não é você não comer algumas coisas, é o hábito que você tem diário. Né? Se você comer todo dia arroz, feijão, salada e um frango, tudo bem comer um churrasco no final de semana. Claro, todo mundo é cristão, é aquela história, né? Então, isso não é um problema. Então, prevenir para que você não tenha algumas doenças é fundamental para você ter uma saúde. Atividade física, você fala hoje, eu sempre falo hoje no consultório para os pacientes assim, a gente sempre preconizou muita atividade aeróbica, caminhada, esteira, bicicleta, natação, perfeito, isso tem que ter também. Mas a musculação também é importante, não? Porque você pensa o seguinte, como é que você vai ter um bem-estar das suas articulações, da sua coluna, do seu joelho, se você não tem musculatura? Sim. Então, hoje, você aos 70, 75 anos, eu tenho paciente que é ciclista que faz 40 quilômetros com 75 anos, perfeito, normal. Mas por quê? Porque ele cuida da musculatura dele. Sim. Então, isso tudo é muito assim, é o que eu falo, você pode escolher o que você planta, mas a colheita é obrigatória. Sim. Então, se você não tem um estilo de vida saudável, você não vai colher saúde. Eu tenho algumas seguradoras que elas já analisam da seguinte forma. Ela tem a idade da pessoa e a idade do perfil. Então, assim, ela traz a idade, aí ela vai te perguntar, você fuma? Você bebe? Algum dos seus pais ou avós faleceram antes dos 75 anos por causa de AVC, alguma cardiopatia ou tiveram algum tipo de câncer? Você responde sim. Então ele vai ter lá a idade da pessoa real, lá em cima no orçamento, e lá embaixo, depois dessas perguntas, vem lá a idade do perfil. Certo. Daí a pessoa se, mas por que eu tô mais novo ou por que eu tô mais jovem? Você errou a data. Eu falei, não, é porque de acordo com os teus hábitos, a seguradora ela entende que a tua idade é essa, mas os teus hábitos estão refletindo que a idade do seu corpo é como se fosse essa daqui. E isso eu acho que já é um ponto legal que já gera uma tensão. Quando as pessoas às vezes têm 40 e mostra lá 60, porque fuma, porque bebe, porque os parentes faleceram antes de 75 lá, que é a expectativa, já acende para aquela pessoa um cuidado, né? Quando a gente falou com outro médico aqui, com outros médicos já no decorrer do programa, a importância que se você tem um histórico na família, você buscar um cuidado, né? Claro, poxa, isso é fundamental. Por exemplo, o colesterol elevado ele pode ser familiar, na maioria das vezes. O que a gente tem que lembrar é muitos pacientes falam assim, doutor, mas por que eu tenho colesterol alto se eu não como nada? 30% do colesterol vem da dieta, os outros 70% é seu fígado que produz, você geneticamente produz aquilo. Você precisa dele? Precisa dele. Nós temos hoje ferramentas interessantes para poder reduzir ele, que são medicações. Sim. Mas eu tenho que saber, às vezes me perguntam assim, doutor, eu tenho 20 anos, eu preciso fazer um check-up. Tá bom, o que você precisa? Do ponto de vista cardiovascular, você precisa conhecer se o seu coração é anatomicamente normal, né? Saber se o seu sistema elétrico do coração é normal, mas é sempre muito interessante saber o seu perfil de colesterol. Você não vai ter doença aos 20, mas se você não souber e não se cuidar, você vai ter aos 30, 40, começa
as doenças aparecerem. Sim. Então é muito importante isso, essa luz para acender. Você vê, você vai fazer um seguro de uma pessoa de 20 anos, aí você pede o colesterol dele e fala, poxa, mas é 400, eu não sabia que era isso. A idade dele provavelmente vai mudar porque ele é um paciente de risco maior. Exatamente, isso daí é bem fato, e o doutor vai trazer um dado que agora eu vou pedir para o doutor trazer sobre a pressão arterial, mas é importante a gente, para quem está nos assistindo, entender naquela parte que a gente sempre tange do social do seguro de entregar para a sociedade, de fornecer informações. O doutor me trouxe aqui nos bastidores uma informação que eu desconhecia. Quem que determinou qual que é um parâmetro ideal de pressão arterial, Dr. Rubens? Isso começou nos idos da década de 60 e 70, que as seguradoras americanas determinaram que os pacientes tinham que ter pressão de 14/8. 14/8, até 2 pontos acima do habitual que a gente escuta no Brasil, né? Mas a sociedade médica não tinha entrado nessa seara ainda. Porque também naquela época a gente ainda não tinha assim, um conceito de trabalho científico, de metodologia científica para poder criar isso. Praticamente tinha um problema, abrir e tentava resolver. Se resolvesse, sobreviveu. Não resolveu. Você via o seguinte, então o que a seguradora fez? Ela falou assim, opa, esse grupo aqui acima de 14/8 tem mais eventos. Então o que acontece? Hoje, se você vê o gráfico de derrame cerebral, quando começa a tratar a hipertensão, ele sai daqui e faz assim, vai quase para o zero. Por quê? Porque você começou a atuar sobre um fator que 1/3 sem seus médicos observaram. É óbvio que hoje o 12/8, a hipertensão, ela é toda baseada em estudos assim, históricos. De mil pessoas. Né? Você compara os grupos, né? Se esse grupo aqui está tratado e o grupo aqui que não está tratado. Mas o que, apesar disso tudo, isso é uma informação que muitas vezes você está fazendo aqui hoje, uma divulgação de conhecimento. Sim. Médico para uma população que às vezes não foi ao médico, vamos dizer assim. Sim. Eu sempre falo que isso é importante você levar, às vezes para o teu amigo ou para a vizinha. Olha, sua pressão está alta, toma cuidado. Isso, por exemplo, hoje você sabe o seguinte, assim, em torno de metade das pessoas que fazem hemodiálise são hipertensos não tratados ou maltratados. Porque sobrecarregou um outro órgão, no caso. Lesão em tese. Em tese. Então você pega assim, poxa, eu tive um paciente outro dia que chegou com 45 anos no consultório, falou que tinha hipertensão, mas não estava tratando há muito tempo, abandonou o tratamento, mas ele estava sem problema nenhum. E nos exames de sangue ele já estava perdendo a função renal. É assim, sem saber, com 45, com uma expectativa de vida de pelo menos mais 30, tendo que entrar numa fila de transplante, né? Porque ele estaria provavelmente no topo de uma fila de transplante. Ele já estava no limite de perder a função renal. E aí eu já não reverto isso mais. E tem como... já não reverte. Não tem mais o que... Digamos assim, ele vai para a hemodiálise e para a fila de espera de um transplante. Com certeza. E hoje até a gente viu aí recentemente o caso do Fausto Silva, apresentador. Faustão. Passou por uma situação, né, que trouxe à tona a importância... eu não vou nem dizer de um seguro, mas da eficácia do SUS, que a gente já falou no decorrer de todos os nossos programas, que é uma rede que conversa muito bem no país. É muito inteligente. Mas que nem todo mundo tem a mesma sorte que ele teve, né? A fila do SUS para ele andou muito rápido, né? Se você for ver. Mas o que acontece? O sistema de transplante de órgãos no Brasil é extremamente regulado. É um negócio assim, extremamente rígido. Ele só vai doar o órgão se a pessoa pode receber, né? Isso tem que ser compatível e ele tem que estar perto de uma distância. Quer dizer, eu não consigo transportar o coração daqui para Manaus. Eu vi, eu não sei se foi uma matéria, alguém que foi resgatado no topo de uma montanha, não sei se o doutor viu isso, foi aqui no Brasil. Tava fazendo escalada e ligaram, falaram, tipo assim, chama o teu fígado, teu rim, e aí assim, ele foi, acho que, se eu não me engano, foi aqui pra região sul, ou Mato Grosso ali, ligaram, ele atendeu e falou, cara, onde que você tá? Tá tua localização. Os bombeiros conseguiram deslocar uma equipe, pissaram ele, já levaram de helicóptero direto, ele já fez ali o transplante que ele precisava na situação. Então, são coisas que a gente traz, né? E aí, eu trago muito sempre na questão do seguro de vida a cobertura de doenças graves, que é um capital que você pode receber
em determinadas situações, né? Então, improveniente de um AVC, de uma doença cardíaca, Claro. onde você pode buscar, às vezes, um tratamento melhor, né? Com Curitiba certeza. é ponta, eu acho que quando a gente for falar de sistema cardiovascular, a gente tem aqui o Hospital Constantini, que é uma referência para o Sim, país, trabalhei né? lá, muito, Tem excelente vários hospital, hospitais vários. aqui, né? É, E especialistas, né? Como o doutor. Sim, eu trabalhei com o Constantino também, então assim, eu tenho a formação junto com ele, ele é um excelente profissional. E ele tem uma vantagem muito grande que eu acho que ele, assim, que ele puxou. É o que eu sempre brinco, né? Numa corrida de Fórmula 1, o cara que está na frente, ele, além de estar correndo mais que o outro, ele está puxando todo mundo. Sim. Então ele puxou muito a medicina, a cardiologia aqui na década de 70, de 80, assim, muito para frente. Então nós temos hoje assim, uma técnica e um conhecimento bem desenvolvido em várias áreas, óbvio, principalmente na cardiologia. Então assim, Curitiba tem essa ponta muito grande. O problema hoje que eu vejo, por exemplo, assim, algumas questões, igual você falou do Faustão, por exemplo, é a doação de órgão. Sim. Você entende? Colocar, ser complacente com o próximo, né? Claro. Você pensa o seguinte, eu sei que é dolorido para um pai, um filho, em acidente de carro, por exemplo, você que teve seguradora, você deve ver isso o tempo Sim. todo, né? O filho, por exemplo, entrar em morte cerebral, Sim. ele sabe que o filho não vai voltar. Então, assim, quando ele doa o órgão, ele está doando 2 córneas, um coração, um fígado, 2 rins, o osso, que pode ser aproveitado também. Pele, né? Pele. Então, assim, ele está beneficiando, assim, e fazendo um ato, assim, de uma caridade muito grande, várias pessoas. Talvez ele tá permitindo para pelo menos mais 10 pessoas a chance de uma sobrevida, né? Nossa, Ou uma condição de vida nova, né? Você imagina, eu conheço paciente com 20 anos de transplante renal, que é 20 anos que o cara não está em hemodiálise. Porque hemodiálise não é... Todo mundo fala assim, hemodiálise... Mas é aquela história. Como é que funciona uma hemodiálise? São 4 horas por dia, 3 vezes por semana. Imagine uma pessoa sentada na cadeira fazendo hemodiálise 4 horas, segunda, quarta e sexta. E que qualidade de vida que essa pessoa vive, né? Vou viajar. Para onde você pode viajar? Onde tem hemodiálise que você possa fazer. Senão ele não pode ir. Então você imagina assim, o quanto de benefício que você faz, o quanto que é o ato que fala assim, da pessoa que foi, ele vai ficar feliz se você estiver em paz, óbvio. Sim. Né? E talvez ele fique muito mais feliz, por exemplo, eu tenho na minha carteira que eu sou doador de órgãos, não sei se talvez aconteça comigo alguma coisa ou não, mas eu sou doador. Sim. Eu não vou fazer nada com o meu corpo, eu tenho que aproveitar muito bem e cuidar bem dele enquanto eu estou aqui. Se eu tiver uma fatalidade, é outra história, a gente não sabe como é. Mas você imagina o tanto de gente que hoje está esperando o transplante de um órgão. E eu vejo assim, agora vou fazer até uma brincadeira, né? Na minha formação de medicina de Grey's Anatomy, né? De assistir, você viu algumas vezes. O coração, ele demanda muito cuidado, porque as cirurgias dele, quando a gente vai falar de um marca-passo, quando a gente vai falar de uma situação de um stent, que são hoje já procedimentos banais, né? Você chega eu imagino que o doutor recebe o consultório, olha e fala assim, vai ter que colocar um stent, tudo bem. Ó, marca daí que 1 hora tá tudo certo, vai ali, vamos sedar você e vai, né? E aí, claro, sempre que é uma cirurgia, nós corremos riscos de complicação. Mas a gente brinca quando eu via com a minha esposa lá, uma perfuração no coração, né? É um músculo, então para você costurar ele, eu imagino que... Sim. Aí a gente já não tem como dominar tanto, né, doutor? Eu falo assim, a cardiologia, eu brinco assim, eu não vi o dilúvio não, mas eu pisei na lama, né? Sim. Porque a cardiologia nos últimos 20 anos, assim, deu um salto evolutivo assustador, mas é assustador. A gente não consegue passar isso para a população em geral, porque assim, acaba que essas tecnologias vão sendo incorporadas e às vezes caem no ostracismo, digamos assim, porque todo mundo acha que é comum. Sim. Mas, por exemplo, assim, tem gente que fala, doutor, vou ter que colocar uma capacidade. Bobagem, é uma tecnologia extremamente bem dominada, tranquila, risco muito baixo, colocar com benefício enorme. Por que não colocar? Sim, é como você colocar lá, tá falhando, peraí que alguém vai te ajudar a não falhar. Maravilhoso. Né? O pensamento é esse, ou como uma limpeza de uma veia ali que precisa, um procedimento, vai tranquilo, tem que se cuidar, tem que melhorar os hábitos. Claro. Mas, né, porque daí eu vejo que aí às vezes é onde a população erra.
Sim. né? Ela pega e fala, tá tão simples, então tá bom, se acontecer isso daí eu corro lá no Dr. Rubens e resolvo. Não pode correr esse risco porque podem Não. acontecer eventualidades, né? Não, é aquela história. O homem inteligente aprende com os erros dos outros, né? Sim. Não é, e a gente tem que achar o seguinte, que as coisas não acontecem só com os outros, podem acontecer com a gente também. Sim. Né? Todo mundo está sujeito a isso. Então, por exemplo, saúde, eu falo assim, é igual acidente de carro. Você pode ter o seguro, mas o melhor é não ter. Sim. Eu gosto de brincar assim da seguinte forma. Quando um cliente chega pra mim e fala assim, eu tenho seguro, mas eu nunca usei. Eu falei, mentira, você usa todos os dias. Então é que nem você ter um médico. Você não fala com ele todos os dias, mas você tem que ter ele lá próximo de você, porque uma vez por ano você tem que fazer manutenção, que nem você tem que trocar o óleo do carro, trocar o pneu. Então, assim, você está usando aquilo ali. A gente tem que usar a medicina, que nem a gente já falou em outros programas. A própria telemedicina evoluiu muito. E eu acho que é algo que também acaba por ajudar, porque as pessoas, né, às vezes negligenciam algo pela desculpa do, tá faltando tempo, eu tô bem, não tô sentindo nada, tudo bem. É que nem eu falo, tem a síndrome do jaleco branco, acho que essa existe e ainda não tem tratamento. A gente descobre se é verdadeiro ou não, mas ela não tem tratamento. Eu falo porque brinquei com o último médico sobre isso. Que eu já chego no meu cardiologista, ele já sabe que eu tenho síndrome do jaleco branco. Então eu entro no consultório dele, faço o eletro, vou pra mesa, a pressão vai dar lá 14/8, aí falo assim, síndrome do jaleco branco, né? Daí ele olha o meu eletro e fala assim, que meia hora a gente tira a tua pressão. Aí tira, bate papo, fala de futebol, vai 12/8, tá? Tá tudo certo. 12/8, 13/8, tá tudo certo. O eletro não tem nada de errado ali. Segue a vida que tá tudo certinho. Então, assim, o seguro é isso. Quando a gente começa a falar de seguro no começo da vida, o seguro hoje, doutor... doutor, tem seguro de vida? Tenho. Tem. Lembra quanto paga hoje? Hoje eu pago, acho que uns 1.000 e pouco pela faixa etária. Pela faixa etária. Eu tenho 3, doutor. Na verdade, eu tenho um que é resgatável. O resgatável, resgatável. E eu tenho mais 2. Mais 2. Eu tenho seguro contra a invalidez temporária, que eu acho que é extremamente importante. Porque uma vez, uma coisa muito interessante, foi me vender um seguro e ele falou assim, quanto que o Dr. Rubens hoje, se ele faltasse, ele custaria? Ele custaria para formar os filhos, para poder deixar tudo... Isso tem um valor para você. Tem um valor. E sem contar para a família, doutor. Claro. Como eu sempre digo nas abordagens que eu faço. Sabe quanto... O senhor é o provedor da casa? Grande parte. Grande parte, sim. Então, 5 anos pelo menos para a tua família se reestruturar sem a sua renda. Esse é o cálculo médio que a gente faz. Sim. Tá? Mas eu trago um ponto que eu sempre gosto de abordar. O doutor já passou, acredito que os filhos já estejam aí para formação ou formados, casa, patrimônio estabelecido, já não demanda tanto a cobertura de morte. O doutor gosta do que faz. Sim. Opera ainda? Claro, trabalho muito. E se acontecer alguma coisa com a mão do doutor amanhã? Eu tenho que ter uma... Então, a invalidez, como o doutor bem disse, serve para isso. E se o doutor também acabar descobrindo alguma questão de uma demanda de transplante de órgão, cobertura de doenças graves ou até um câncer, Claro. o recebimento são em 30 dias. O dinheiro está na sua mão. Quer sair aqui do Brasil porque conhece um amigo brasileiro que virou médico lá nos Estados Unidos, num hospital de ponta, para fazer um tratamento lá? Pode usar essa verba Para isso tudo. integralmente para isso. Descobriu no começo, como a gente fala, que é a melhor chance, né? Eu trouxe aqui as especialistas para falar do câncer de mama, onde 95% da chance de cura quando descoberto é muito maior do que os 5 de morte depois. Nossa, né? Pode usar. Não precisou usar, quer usar para fazer uma viagem, para comemorar que deu certo o tratamento? Pode usar. A seguradora libera o capital contratado em 30 dias. Claro, e cuidados também, né? Você pensa o seguinte, se você faz uma cirurgia, sucesso, ótimo, mas você precisa ficar em casa, precisa de um equipamento para poder ficar uma cama de hospital, óbvio, não quer dizer que você esteja ruim. Adaptar a sua casa. Adaptar a sua casa. Então, eu sempre falo assim, igual o seguro de vida, ele não é feito para deixar ninguém rico, ele é feito para prover necessidades.
Com certeza. Um ponto que eu sempre gosto de tratar. Médicos, advogados, engenheiros são profissões que elas têm uma alta exposição social, como corretor, por exemplo, e a gente sempre aborda num seguro muito importante também, fazendo um parênteses, o seguro de responsabilidade civil. Sim, nesse país onde a gente tem uma justiça que a gente não sabe o que cada um pensa. Não, principalmente a gente tem que tratar assim. Eu já tive médicos meus que foram acionados. E assim, ele foi acionado porque a pessoa foi lá, fez um raio-x, foi com uma queixa de possível fratura no tornozelo. Ele era o clínico geral de plantão, fez a avaliação. E aí eu descobri, não sabia que era assim que funcionava, que lá na radiologia fica um outro médico na especialidade dando laudo, e o médico falou não. E ele assinou, então os dois assinaram o processo. O que aconteceu? A pessoa estava com uma fratura. Ela contou uma história hollywoodiana, que saiu do Brasil, que realmente viajou até a Argentina, que dirigiu, que teve que tomar remédio todos os dias, e daí quando voltou descobriu que estava com uma sequela e solicitou uma indenização de acionamento assim estratosférico, eu diria que para a causa. Mas é difícil também a gente julgar as causas, e é o que eu digo, é por isso que existem os juízes. Sim. A gente está com a parte do seguro, responsabilidade, é um processo que está correndo ainda, então a gente não sabe o desfecho, mas é muito importante que o médico que está nos assistindo, amigo do doutor aí que não tenha seguro, também veja, acenda um alerta, como a gente está falando, de cuidar da saúde, de cuidar da sua profissão. Porque às vezes um erro, e aí nós somos humanos, e acho que o princípio da medicina, o doutor já bem disse, lá na década de 70, de 80, e aí eu brinco novamente com o Grey's Anatomy, é muito experimental, né, doutor? Hoje a gente já passa em algumas áreas como a cardiologia muito tranquilo em muitas coisas que tem que ser feitas. Nossa. Mas outras áreas, às vezes, outros tratamentos são diariamente testados. Tem que testar, não tem... não tem o que fazer, tem que testar, então... É igual aquela história, você faz no laboratório, testa ele mais, depois testa em humanos para ver se pode aplicar na população. Sim, igual aconteceu agora recentemente com as vacinas. Sim, mas nos Estados Unidos é comum você ter, assim, os laboratórios, eles contratam voluntários. O voluntário recebe um dinheiro para ser voluntário no estudo. Eles explicam tudo para ele, então ele assina que está ciente, isso não é ilegal. Sim. Mas olha, a droga que eu estou usando aí, se isso eu posso estar usando droga ou não, para poder fazer assim. Essa é a hora que você consegue discernir os dois grupos, o benefício e o risco. Né? Então isso é extremamente importante para a medicina. Por exemplo, a vacina hoje, por exemplo, ela teve que ser a toque de caixa. Não deu para fazer estudo de fase 3. Mas foi uma situação muito aberrante, vamos dizer assim. Sim. Mas, por exemplo, tem tratamentos, por exemplo, a própria angioplastia coronária, o próprio doutor Constantino falava assim, isso não vai dar certo. Não está dando certo. Tem muita gente acontecendo. E hoje é um tratamento largamente instituído. Mas que as pessoas não desistiram no começo, porque tinha ainda um índice de sucesso que ia bem. E eu acho, e arrisco dizer, que as maiores benesses que nós tivemos foi quando alguém decidiu arriscar. Sim. Quando se deparou naquela situação de estar com o paciente ali infartando, olhar para o coração dele e falar, vou ter que apertar, ou vou ter que cortar essa daqui para a gente ver o que dá, porque se eu não fizer, é óbito, né? Digamos assim, a pessoa iria a óbito. Então, isso acho que faz muito parte de entender. E aí a gente linka com a parte do seguro. A seguradora, muitas pessoas chegam para mim e falam assim, por que o seguro para Uber é caro? Porque a seguradora precisa entender como o Uber trabalha. Ele roda o dia inteiro. Ele vai Será? muito mais Eu tenho um Uber que quer rodar meia hora, doutor. E aí, tem outros que querem rodar 2 horas. E mas no princípio básico, o Uber é como um táxi. Sim. Ele roda 24 horas. Claro. Então, assim, a seguradora ela também luta para precificar. Quando o doutor traz para nós, que nem ele trouxe o dado da pressão arterial e falando que as seguradoras americanas ajudaram a medicina nesse ponto, é isso. É a gente entender que se uma pessoa que come carne 5 vezes por semana vermelha, vai ter uma chance maior de ter de descobrir um câncer de próstata, de estômago, de colo, por aí vai.
né? Você descobrir que uma pessoa que não se vacina contra o HPV tem maior chance de um câncer de colo de útero, ou até como eu trouxe a Aline aqui, vou trazer um laboratório nos próximos programas de vacinação, o câncer peniano, Sim. que tem vacina. Eu não sabia, falei isso já no outro programa. É algo que para mim era totalmente desconhecido, que existia uma vacina para isso. Você vê o seguinte, por exemplo, assim, a hepatite B, quando a vacina saiu, a gente chamava de vacina contra o câncer. Por que era vacina contra o câncer? Porque quem teve hepatite B, ele tem uma chance assim, quase que assim, mais de desenvolver câncer de fígado. Nossa. Tanto que a vacina hoje é do calendário infantil. Já trata-se na infância para... Trata-se disso. Então, assim, vacina nada mais é quando bem feita, óbvio. Sim. Né? A vacina hoje, para ser feita, o ideal é que ela seja feita com os 3 fases de estudo. O estudo de fase 3 é aquele que a gente coloca e experimenta em pessoas, em humanos. Ela faz assim, você coloca o seu sistema imunológico para trabalhar para você. Nada mais que isso. Vai te acontecer isso. Então, já se prepara que é assim que a gente tem que resolver. O que acontece? Se eu entrar em contato com o vírus da hepatite B, o meu organismo já reconhece que é um vírus da hepatite B, ele vai... Já anula ele. Ele sabe brigar com ele. Sim. Ele não vai precisar fazer anticorpos contra ele para depois brigar com ele. Aí a coisa já... E agora vou entrar numa seara que talvez seja polêmica. Aí o doutor fala assim, vou responder ou não vou responder? Por que o doutor acha que, por exemplo, quando a gente fala de câncer, né, é tão difícil a gente luta, eu acho que a gente está próximo de ter alguma vacina eficaz contra o câncer. Ou se o doutor ainda acha que demanda estudo ou demanda interesse de ter. Olha, é difícil falar disso. Falei que ia ser difícil essa. Filosoficamente, vamos falar assim, Sim. filosoficamente, é óbvio que o tratamento oncológico hoje é um tratamento de alto custo. Porque a pesquisa é cara também. Então a gente tem que entender também o seguinte, quando o laboratório bota dinheiro para produzir um medicamento na prateleira da farmácia, até chegar ali foi muito dinheiro, mas eu falo de milhões. Não é um pouquinho, né? Então, assim, eu acho que o problema todo é o seguinte, o problema da célula cancerosa é que assim, ela é uma célula sua. Mas ela tem mutações, então quando o seu corpo não reconhece que ela é sua mais, ele vai brigar contra aquela. Só que a outra que vem diferente, então ele não consegue acabar com aquilo tudo. Então eu acho que assim, você conseguiu uma vacina contra a hepatite B, perfeito, reduziu o hepatocarcinoma. Você tratar o HPV, você está reduzindo a chance de câncer de colo de útero. Mas eu acho que a coisa vai estar muito mais relacionada também à genética. Existem pessoas que já falam, que comentam isso, por exemplo, que o exame ginecológico do Papa Nicolau, ele daqui a alguns anos vai ser feito só em pessoas geneticamente específicas, que só essas vão ter câncer de colo de útero, as outras não. O câncer de mama, por exemplo, geneticamente, será que são só um grupo que vai ter? Então eu acho que vai vir muito por isso. A vacina para alguns tipos específicos, sim. Mas, por exemplo, aí você pega o cigarro. Como que eu vou dissolver uma vacina contra o câncer do tabagista? Que pode ser do lábio, da língua, da faringe, da laringe, pulmão, do esôfago, do pulmão, com certeza, e da bexiga, principalmente de estômago. Aí eu tenho um fator agressor muito grande que não está tirando. Sim. Né? Então eu acho que passa uma série de coisas. Mas é óbvio que a medicina está avançando muito, porque o que acontece com a gente também, Léo? O que a gente vê hoje, eu, você e a maioria das pessoas através dos médicos, é a prática clínica. A gente não está vendo as pesquisas que estão sendo feitas em laboratório que a gente desconhece. Tem coisas aí, eu brinco sempre o seguinte, que daqui a alguns, 20, 30 anos, o médico vai dizer, mas vocês operavam isso no passado? Quer ver? Pera aí. Vocês colocavam stent? Quer ver? Vou fazer uma coisa assim, Gostou desse assunto, né? Aguenta um pouquinho só que a gente vai pro intervalo e já volta e o Dr. Rubens vai terminar de contar tudo isso para nós, que tem bastante coisa. Aguenta aí, pessoal.
galera, voltando para o segundo bloco e o bloco final do podcast O Corretor, aqui com o Dr. Rubens, e a gente estava falando de pesquisa, de avanço, de estudos. Doutor, vamos continuar falando para o pessoal, como que estão esses estudos? Eu acho que principalmente no câncer, quando a gente vai falar de Novembro Azul, né? O Brasil é uma referência ou tá lá fora? Pra gente, a gente ainda engatinha nesse quesito de pesquisa. Porque acho que a gente só ouviu falar de pesquisa por causa das vacinas recentes aqui, que a Fiocruz foi falado e foi tratada como referência até no mundo, né? Quando a gente fala de pesquisa, é óbvio que assim, a pesquisa demanda recurso, muito dinheiro. Porque você vai ver assim, você montar um laboratório para estudar uma enzimazinha daqui, você tem que ter milhões de equipamentos, você tem que ter recursos, tem que pagar profissionais. Então, assim, os Estados Unidos é óbvio que ele soube ver que isso é um grande negócio. Então, ele incentiva muito pesquisa. Não que o Brasil não tenha capacitação e não que o Brasil não tenha condições. Ele tem grandes centros de pesquisa, claro que tem. E tem muito material humano. Grandes cientistas. O problema é que, assim, muitas vezes, a gente pega, por exemplo, assim, a CNPq, que é quem financia as pesquisas que são dadas pelas universidades. Eles pegam um recurso e dão para uma pesquisa que não tem aplicabilidade nenhuma. Nenhuma. Eu vou estudar o humor da baleia sazonal, por exemplo, que não tem aplicabilidade nenhuma, vamos dizer assim. Então, eu acabo perdendo recursos que às vezes teriam que ser alocados em outras situações. E a gente também perde muito o quê? Você pega um cara hoje, por exemplo, as grandes faculdades americanas ou na Europa e tudo, que se ele ver que você é um grande pesquisador, ele vai te chamar. Ele vai te levar. E aí o pesquisador, médico pesquisador, olha e fala, pô, não tem como eu não ir, né? Não tem como eu não ir. Porque é aquele negócio, não adianta a gente, vamos lá, né? Me corrija se eu estiver errado. Não adianta eu hoje aqui no sul do Brasil estudar casos que a gente vê acontecendo lá no Nordeste. Lá no Nordeste a gente tem o câncer de pele. Ok. Por quê? Porque está exposto ao sol. Mas daí no sul é onde eu tenho a população talvez mais vulnerável pela descendência étnica dela. Né? Então, assim, eu preciso talvez ir para lá para entender como o Nordeste tem alguma coisa diferente da do sul, além da pele, né? Para desenvolver uma pesquisa, para trazer algum insumo que realmente possa falar. Use protetor solar. Se você usar protetor solar, tua chance de ter câncer de pele vai diminuir 90%. Não vai precisar do tratamento, você não vai precisar de uma vacina para evitar o melanoma. Claro. Você viu, o melanoma, por exemplo, que você falou. Outro dia eu estava conversando com um colega que é oncologista, o doutor Ivani, que é um grande oncologista na cidade. E ele falou assim, olha, o melanoma hoje é um tumor que tem tratamento e tem grande chance de cura. Mas no começo da minha vida médica era assustador pensar que você pudesse ter um trem desse. Você lê, né, a palavra. A palavra assusta, né? Melanoma era assim. Melanoma morreu. Entende? Então, assim, você vê que uma pesquisa clínica, assim, você paga pelo rato do laboratório, você paga pelo cachorro ou pelo animal que você usa, você vai pagar pelos insumos. Então, assim, ela custa muito dinheiro. Mas se ela for bem aplicada, na ponta vai ter benefício. Porque você pensa o seguinte, hoje, por exemplo, você fala de seguro. O seguro é o quê? Você vai cobrir uma fatalidade, um acidente. Mas se eu pego hoje uma pessoa jovem com infarto aos 40, 45 anos, e ele não foi atendido em tempo hábil, ele não foi atendido, vamos falar assim, em um centro de excelência, porque às vezes estava lá no litoral, até transportar para cá, o tempo passou, e a gente sabe que o infarto, quando você abre a artéria que fechou de 6 a 12 horas, a recuperação do músculo é melhor. Depois disso, provavelmente não. Então, o que vai acontecer com esse paciente? Ele vai evoluir no futuro dele com um déficit de contratilidade do coração e ele vai ser um candidato a ter o quê? Insuficiência cardíaca. Esse foi o que o Faustão teve. Então, ele precisou de transplante por causa disso. Entendi. Da insuficiência cardíaca. O coração dele não estava bobeando sangue. E como que você descobre uma insuficiência cardíaca? Conta pra gente, assim. Você pode... O quadro clínico, às vezes os sintomas que ele tem. Né? Qual que é o sintoma aí para quem está nos assistindo assim? Falta de ar para atividade física. Falta de ar. Então, por exemplo, assim, você tem várias etiologias para isso. Por exemplo, a hipertensão não tratada é uma dessas. O coração bombeando sangue para uma pressão muito alta, chega numa época, daqui a uns anos, ele vai perdendo a força
e vai perdendo a adaptação dele e dilata. Né? Então ela começa a ter sintomas. O ecocardiograma, que é o exame que a gente vê o ultrassom do coração, também você vai ver a função do músculo, a anatomia dele. Então as principais causas, vamos dizer assim, de insuficiência cardíaca, a gente pode ter hipertensão não tratada, doença coronária, infarto, por exemplo, miocardite, que ficou muito em voga por causa da vacina, né? Que teve alguns pacientes que desenvolveram miocardite, né? Por causa do vírus também. E vou perguntar pro doutor. Vamos lá. Por que o vírus desenvolveu uma... Como que ele funciona? Como que ele ataca o coração? Ele é um ataque dele no coração? Ele alojado no coração, ele desenvolve a reação inflamatória e vai acabando matando as células todas do músculo. Entendi. Então, assim, aí o princípio da vacina. A vacina cria uma barreira de proteção em volta do coração. E para algumas pessoas, na verdade, ele acabou... A vacina, vamos dizer assim, acabou atacando o próprio coração. A reação inflamatória do músculo ali. Porque a gente fala assim, a reação inflamatória o que é? É uma reação de defesa do organismo. Se você tem uma infecção, ela vai ter uma reação inflamatória. Se você tem um vírus atuando ali, ele vai desenvolver uma reação inflamatória. Então, às vezes, essa reação inflamatória de matar os vírus vai matando alguns tecidos em volta. Ó, essa aqui é aquelas aulas de ciência, biologia, de quinta, sexta série, plaqueta, aí você começa a pensar em o que combate o que, né, doutor? Sim, e é muito interessante a gente entender, né, e ver, porque eu acho que aí a gente volta lá para o começo do programa, quando a gente falou da nossa prepotência, da nossa arrogância, de achar que nós temos a síndrome do super-herói, como eu costumo brincar. A gente não vai morrer, a gente é invencível, a gente não vai ter problema. E assim, pessoal, o nosso corpo ele demanda cuidado. Então, quando você vai para a academia, como o doutor falou, eu vejo profissionais hoje da educação física com quem eu converso falando cada vez mais sobre essa importância. Que sempre se falava, você quer diminuir o teu risco de infarto? Caminhe meia hora. Talvez hoje seja caminhe meia hora e faça um exercício de força, porque a gente fortalece o músculo do braço, do bíceps, do tríceps, e o coração é um músculo. É um músculo. Então, assim, você estimular ele ao pegar um pouco mais de peso, né? É uma forma de você fazer ele trabalhar de uma forma que, às vezes, para a corrida, que você pode criar até, às vezes, outros problemas, né? Aí eu vou mandar um abraço pro doutor William Youssef, né? Que quem vai correr para tratar do coração vai tratar do joelho com o doutor. O Youssef eu conheço bastante, é um grande amigo. Tem que ser um bom ortopedista igual a ele. Você sabe que eu já pensei em chamar ele pro podcast, mas tem um problema. Nós íamos ficar aqui pelo menos umas 4 horas falando, tem que fazer de noite. Futebol ia virar um monte de A gente torce pro mesmo time, inclusive, então cada vez que a minha esposa vai se consultar lá, que ela já teve problema de joelho, 20 minutos de consulta e 2 horas de futebol. Doutor William, um abraço pro doutor. Eu também o mando mesmo. Então, assim, é muito interessante a gente entender tudo isso e passar para todo mundo que está nos ouvindo, assim, que o seguro de vida, principalmente quando a gente fala dele, é baseado nos avanços da medicina. Então, a seguradora, ela já sabe que de 50 a 65 anos, de X% das pessoas que têm seguro de vida, ela vai pagar para Y, que vai ter um câncer, que vai necessitar um transplante. Dilui para todo mundo. Ela precifica. Quando o doutor trouxe lá, eu pago X, eu tenho 3 hoje. E não dá nem metade do que o doutor paga. E eu garanto que o nosso capital não é muito diferente, porque eu trago a vertente do corretor em saber a importância de quanto vale a minha vida, e o doutor, quando foi abordado pela pessoa, a pessoa fez a pergunta que eu faço para os meus clientes. Com certeza. Né? A gente saber o quanto vale a nossa vida e a gente trabalhar dessa forma para a gente pegar o capital, porque hoje o seguro, para a cobertura que a gente chama principal de morte, ela é muito barata. Ela é muito barata comparada. Vou dizer assim, 500 mil de capital de morte para um jovem de 30 anos vai custar R$200 dentro de um seguro de vida, numa mensalidade. Mas você contratar, às vezes, 50 mil de doenças graves, vai custar 300, 400, praticamente o dobro, numa proporção de 10, 5, 10, 15%, às vezes, do capital de indenização. E vamos falar hoje, uma pessoa que é acometida por um transplante, que não queira depender do SUS, R$50 mil não dá, acho que nem para ele entrar no hospital. Não. Sem contar que aqui não tem como pelo SUS, né? Não, todo o processo do transplante vai ter que passar pelo SUS.
Só pelo SUS. Você pode, talvez, ir até para um hospital particular, fazer o transplante com o teu médico lá, né? Não? Olha, ó, já tá contando para mim. Só hospitais homologados. Então, teria que ir para um hospital e o seu médico teria que... Cobraria por isso, doutor? Se você quiser que eu... Por exemplo, vamos falar que um paciente meu quer que eu vá, mas eu não vou ser importante. Então, por exemplo, assim, você pega o hospital que faz transplante renal. O importante nesse hospital é o nefrologista e o cirurgião vascular e o urologista. Então, existe a equipe do transplante. Perfeito, nem esquenta a cabeça. É aquele negócio, o doutor fala assim, vai lá, você opera com ele e volta pro consultório que eu continuo te atendendo. Conheço ele que vai fazer tudo. É muito bom a gente conversar e trazer isso, pessoal. Vocês viram aqui, ó, estamos 1 hora, 2 homens conversando, 2 medrosos conversando, e sem barreiras, a gente falando ali sobre essas causas que a gente tem que conversar e trazer à tona para a sociedade, que são muito importantes, né, doutor? E eu vejo sempre assim, né, igual eu estava te falando, assim, você pega hoje um paciente que infarta, que perde o coração, vai virar insuficiência cardíaca. Esse paciente vai engrossar a fila de transplante, esse paciente vai custar internação, então assim, tudo fica muito mais caro. Sim. E outra coisa, para de trabalhar. 6 meses, 7 meses, 1 ano de... Dependendo da insuficiência cardíaca, eu não trabalho nunca mais. Então, assim, a gente tem muitos avanços, mas a melhor medicina que existe é aquela que você... Eu falo assim, você previne, você trata, assim, para evitar consequências. Por exemplo, um paciente me pergunta, doutor, mas por que eu preciso tratar a pressão alta? Eu não sinto nada. Vai prevenir para quê? Para você não ter lesões nos órgãos-alvos, insuficiência cardíaca, derrame, insuficiência renal, problema ocular, né? Então, assim, tudo isso é o mais importante. Então, assim, não é o fato de você diagnosticar a doença, é prevenir. E sem contar que a gente está falando isso hoje, em 2023, quando esse programa aqui está sendo gravado e indo para o YouTube. Quem sabe daqui a 7 anos a gente descubra que a hipertensão afeta na possibilidade da pessoa desenvolver um câncer de... O doutor falou da insuficiência renal, né? Sim. Talvez um câncer no rim possa... Sabe-se lá o que vai acontecer. Né? E em medicina a gente fala o seguinte, você nunca pode ser o primeiro e nem o último. E quando você é o primeiro a dar alguma droga, você pode estar caindo no risco de dar uma droga errada. Hoje em dia, não. Sim. Mas e se você for o último, você está desatualizado. A penicilina foi assim, acho que a história dela... E a penicilina se usa até hoje? Foi a história dela foi essa, né? Não tinha, acho que o médico não tinha mais o que fazer e aplicou e falou... Pior do que tá, não vai ficar. Não vai ficar. O meu professor de clínica médica falou que ele já faleceu, mas quando a penicilina vinha, ela vinha numa caixa de madeira com serragem e gelo. Porque tinha que ser conservado ali. Sim. E na época que eles começaram a aplicar, a enfermeira não sabia, às vezes diluía na água da serragem, infectava todo mundo, era uma confusão. Nossa Senhora. Mas se você imaginar o seguinte, 1940, nós estamos há quanto tempo em 1940? Nós estamos há 60, 83 anos? 83 anos. Não tem nem 100 anos. Não tem 100 anos, não tem uma década disso aí. Mas a expectativa de vida da população mundial até 1940 era a mesma do século XV. 35, 45 anos. Para começar com a mortalidade infantil é um troço astronômico. Sim. Então, hoje, para você ver, o tanto de gente que a gente salva, por exemplo, o infarto, que é a minha especialidade, a mortalidade hospitalar na década de 70 era 30%. Quer dizer, entrou no hospital infartado, 7 fica vivo, 3 morre. 3 morrem. Então, por exemplo, hoje ela é 4%, se for bem tratada. Só que a mortalidade antes de chegar ao hospital, que é 30%, não mudou. Por que essa mortalidade não muda? Porque muitas vezes você não consegue fazer o diagnóstico. Muitas pessoas que têm hábitos ruins vão ter morte súbita em casa. Aquele fulano que, poxa, ele estava ótimo, almoçou, fumou o cigarrinho dele, bom, não acordou mais. Né? Então, essa mortalidade é que é interessante a gente atuar hoje. Porque depois que você entra dentro do hospital, a gente sabe o que fazer. Sim. Mas antes de entrar no hospital, a gente tem que cuidar da gente mesmo. E a gente tem que entender, né, o que aconteceu antes de chegar no hospital, né? Sim. Porque uma pessoa que chega num mal súbito eventual, vamos chamar assim, num erro genético, que o coração dele nasceu um pouquinho diferente, aí você vai falar assim, pô, aí você tá jogando cara e coroa, né? Porque você não sabe o que você vai se deparar ali. Mas com uma pessoa que você já sabe todo o histórico dela, então eu imagino hoje para o doutor que, assim, até por fazer parte do dia a dia, receber uma ligação que está acompanhando o paciente,
ok, já sabe o prognóstico, já sabe o que tem que fazer, Sim. já está tratando, já está medicado, já, né, já conduz muito mais fácil o tratamento para ele. Muito mais. Mas é importante essa prevenção de tudo que a gente fala, porque assim, igual eu falo, todo mundo acha que isso acontece com os outros, né? Então eu posso fumar que nada vai acontecer comigo, mas com os outros acontece. Ah, não, vou fumar porque meu avô fumou até 90 anos. Se ele ficou vivo até 90, foi sorte dele, não é estatística. Que é o seguro. Exatamente. O seguro, a gente diz assim, ele é extremamente preciso. Estudado. Não, existe uma profissão dentro do seguro que é o atuário. O atuário é ele que faz toda a precificação dos seguros. Tanto para o de vida, quanto para o auto, quanto para o residencial. Ele estuda. Então, dentro de um seguro de auto, ele estuda a proporção das pessoas de 20 a 30 anos que batem, de 30 a 40, do sexo masculino ou do sexo feminino, do casado ou do solteiro, do divorciado. Uhum. Então, hoje em dia, a gente já diminuiu muito as perguntas para o perfil do carro, mas antigamente, eu participei, acho que foi em 2014 que eu conheci o SESV Brasil, que é um centro que eles recebem carros, esse é um centro que é cuidado pelas seguradoras, eles recebem o carro que vai lançar. Então, vai lançar tal carro lá. Eles recebem 2 carros, colidem ele num bloco de concreto em medidas internacionais de parte de frente e de trás. Pegam o guincho, levam ele para dentro da oficina e começam. Parafuso tal estourou. Lataria foi até tal ponto. E eles montam isso. E a mesma coisa acontece. Ele simula num padrão internacional. Exatamente. Então, quando a franquia, que é a participação, ela não vem, mas subiu, como agora muitos clientes falam, pô, se eu bater meu carro tá caro. Eu recebi esses dias um cliente meu que pegou e falou, mas Leonardo, R$4.000 a franquia da minha Oroch, tá caro. Eu falei, mas já foi a reduzida, que é a mais barata, o senhor pagou um pouco mais no seguro. Não, tá caro. Eu falei, leva lá na concessionária, então vamos fazer um orçamento. Leonardo deu 6.500 na concessionária. Eu falei assim, viu só como a sua franquia tá barata? Então, assim, são situações que a gente mostra e o seguro de vida não foge disso. Não. Então, a seguradora, ela sabe matematicamente no que ela vai pagar. É fato que aconteceu agora, que ela devolveu à sociedade algo que eu não sei se o doutor sabia, mas que durante a pandemia, o risco de pandemia ele é excluído de qualquer seguro de vida. Tanto quanto a endemia. Então, pessoas que faleceram aí na pandemia, que passaram, não tinham obrigação contratual de nenhuma seguradora do planeta, arrisco dizer, de receber, de serem indenizados. Então, teve uma parte social que o mercado de seguros fez, porque todas as seguradoras, como o senhor bem disse, quando falou do carro de Fórmula 1, quando a primeira puxou que ia pagar, todas convergeram ao mesmo. Delas. Exatamente. Foram mais de bilhões pagos a famílias, porque passamos por uma situação, né, que acho que vivemos em 1920, na gripe espanhola ali. Eu acho que até mais cedo, a gente teve uma situação muito interessante que foi da paralisia infantil. Também, mais recente, né? Você imagina assim, que o meu pai tinha um amigo, um grande amigo de infância, que com 25 anos ele teve paralisia infantil. E tinha um quadro na Associação Médica Paranaense que mostrava assim, que o que acontecia quando você tinha paralisia infantil? Você muitas vezes, você não ficava só com a sequela das pernas, mas você parava de respirar. Uhum. E naquela época não tinha respirador. Uhum. O que tinha? Um tal chamava pulmão de aço. O que era o pulmão de aço? Você colocava o paciente dentro de um tubo e ele ficava só com a cabeça para fora e aquele tubo fazia pressão negativa, então ele fazia a respiração. O inspirar e o expirar. Assim, tinha uma fotografia na Associação Médica, quando a gente acha que como fala assim, essa pandemia que a gente teve foi algo assim assustador, você não vê, era assim, imagina um ginásio com enfermeiras e assim, com 60, 70 pacientes em pulmão de aço. Esperando passar a fase aguda da paralisia infantil, ele ficou com sequela motora, ele não andava, ele andava de cadeira de rodas desde os 26 anos de idade, mas ele ficou no pulmão de aço 30 dias, porque senão ele não respirava, ele não morria.
Que absurdo, doutor, de pensar assim. Agora, a gente fala assim... Que absurdo não, né? Que bom que alguém pensou em fazer isso e salvou talvez milhares de vidas com Milhares isso. de vidas. Era extremamente efetivo e seguro. Sim. Aí você vê o seguinte, hoje, por exemplo, uma das coisas que mais mata no mundo, e que é um absurdo, você investe dinheiro em vacina para, né, para coronavírus, isso e aquilo, mas é água não potável. Diarreia. Principalmente em outros continentes, né, doutor? Principalmente no Brasil também. O Brasil também tem uma questão de saneamento. A gente vive no Sul um pouco diferente de muito que a gente vê assim, no Nordeste, no Rio, de esgoto a céu aberto, gente que pega água, que não tem lugar de saneamento básico nenhum. Sim. Entendeu? Acho que faz parte até do pacto da ONU, acho que o saneamento é um dos pré-requisitos para algumas questões de qualidade de vida, né? E que mostra que a água encanada, a água tratada, ela diminui uma série de doenças, né, na população, né, como um todo. Claro. E aí você vê o seguinte, a consciência que a gente tem que ter. Tinha um diretor da Santa Casa que falava o seguinte, a água não tem prestígio porque é só se abrir a torneira que ela sai. Uhum. Mas a água provavelmente vai ser um dos bens mais preciosos que nós vamos brigar daqui a alguns anos. Sim. Água potável. Potável, com certeza. Com certeza. Eu vejo isso, eu já tive algumas oportunidades de viajar para a Europa, onde a gente tem diversas fontes espalhadas, que o pessoal toma água que aqui a gente não vê acontecer, né? Não, e tem coisa inteligente, por exemplo, você pega assim hoje todo mundo tem água da Sanepar. Sim. Aí tem gente que lava a calçada com água da Sanepar, que é uma água que você pode beber. Uhum. Mas tem cidades na Califórnia que é o seguinte, você recebe 2 canos de água. Uhum. Uma água suja, que é para você usar para quê? Para poder lavar a calçada, fazer o que você quiser, e a água para você beber. Sim. Não, é bem... Tem custo essa água custa caro. Essa água custa caro. Pessoal, vamos finalizando o nosso bate-papo de hoje do podcast O Corretor, onde a gente recebeu o Dr. Rubens aí, que deu uma aula sobre cardiologia, vacinas, doenças, tudo que a gente pôde falar, filosofia. Foi um bate-papo muito produtivo, Dr. Obrigado. Rubens. Quero agradecer o senhor aí pela presença, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, tá? É um prazer, as portas do podcast O Corretor sempre estão abertas ao doutor. Quem sabe volta para uma segunda rodada aqui com o Dr. William, a gente já faz um bate-papo de futebol e de saúde. E aí vamos embora. O futebol trouxe muita coisa para a cardiologia. Sabe, né? Às vezes, vamos ver se a gente não consegue uns contatos aí, traz algum jogador que teve algum problema, que teve que parar a carreira para a gente debater sobre esse ponto, que eu acho que é um assunto legal. Com certeza. Perfeito. Léo. Dr. Rubens, obrigado mais uma vez aí pela presença. Eu que agradeço, eu acho muito legal, como eu te falei no início, essa iniciativa de colocar para o público, assim, de uma forma geral, um assunto que é importante que a gente divulgar conhecimento médico, assim, bem simplificado, mas para a gente alertar todo mundo. Perfeito, então. Pessoal, para quem nos assistiu, muito obrigado. Não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e até a próxima quarta-feira. Fiquem todos com Deus. Um abraço a todos, fiquem com Deus também.